quero cumprimentar a você, professor, professora da classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com um trimestre desafiador, porque a carta aos Gálatas é uma carta pequena, centrada em um assunto que não tem muita relação com aquilo que nós convivemos, pelo menos diretamente hoje, no tocante ao judaísmo, à circuncisão, a coisas que Paulo estava lutando por ela, até mesmo a luta por provar a realidade do seu apostolado no contexto da época, né? Então eu li, como você com certeza também leu esta lição, e parece até um pouco repetitiva em algumas coisas, talvez difícil integrar para a vida dos jovens, e é nesta intenção que eu li a lição de número 4 e vou tentar te ajudar com 3 pontos dela, que nós vamos poder trazer uma discussão mais para a nossa realidade. Uma aplicação que interesse aos jovens e que seja mais voltada para a nossa realidade hoje. Claro, estamos falando de aplicação, porque o entendimento da carta é isso que nós estamos usando e aprendendo aqui nesta revista com o nosso comentarista, é acerca daquilo e dessa realidade que Paulo viveu naquele tempo, acerca dos judaizantes e etc. No entanto, vamos ao estudo desta lição hoje. Como eu disse a você, durante a aula, eu vou estar apresentando estes 3 pontos de interesse, e em cada um deles eu vou levar a turma, não é? A participar, a ver de uma maneira diferente, mais aplicada para os nossos dias a dia. Eu espero que isso seja uma bênção para você também, como professor, na sala de aula. Então, a lição de hoje é intitulada O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos, o Gálatas, capítulo 2. Por que não lermos este texto? Depois, passados 14 anos, e eu circulei a palavra 14 anos porque é uma das palavras-chave, inclusive o comentarista vai tratar dela. Subiu outra vez, é Paulo dizendo, subiu a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, 2 personagens interessantes, Barnabé judeu, Tito não judeu. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então está aí o texto base, um texto rico, mas como eu disse, é aplicado para a época, extremamente rico para nós. Nós vamos tentar tirar aquilo que nos ajuda não só a entender, mas a aplicar para nós. No primeiro tópico, o comentarista intitula Paulo defende seu ministério, começando com o subtópico voltando a Jerusalém, e eu não vou estar lendo estes textos aqui com você, mas vou estar mostrando de onde eu estou tirando cada um deles, porque para nós não tomarmos tanto tempo, como eu disse, a lição explica aquilo como está, e você como professor já leu e provavelmente vai ler na sala de aula, mas eu vou te ajudar aqui com os momentos ou os textos que nós podemos trazer essas aplicações que, na minha visão, ajudaria na sala de aula. Então, no primeiro subtópico, eu chamei a atenção dos 14 anos. Então, tópico número 1, subtópico primeiro, né, que é voltando a Jerusalém, eu coloquei os 14 anos. Os 14 anos foi algo interessante que Paulo quis falar para eles, mais uma vez no sentimento que a gente ensinou na aula passada,
de que ele não era fruto de uma segunda geração depois dos primeiros apóstolos. Ele era um apóstolo enviado por Cristo. Ele disse com suas palavras, na aula passada a gente estudou isso, que ele aprendeu de Cristo Jesus e agora ele estava comprovando mais uma vez. Ele disse, olha, eu tive um primeiro encontro, depois de um certo tempo, não foi logo em seguida, fiquei só 15 dias lá, só via Pedro e rapidinho um outro apóstolo, mas depois de 14 anos de convertido, de dando testemunho, de pregando este evangelho, eu fui ter com estes que são considerados as colunas da igreja. Então, 14 anos depois, quando o fruto do evangelho, do evangelismo que Paulo levava e cumpria segundo a ordem de Jesus, o ministério que foi dado, já era evidente. Com isso em mãos, Paulo vai a Jerusalém, como nós vamos aprender, vai falar daqui a pouquinho, por causa de uma revelação, ou seja, foi Deus quem mandou Paulo ir a Jerusalém, tá? Mas ele chama a atenção dos 14 anos, e eu estou chamando a atenção da turma, e de você com certeza como professor, comprovando isso, que ele, em dizer isso, ele está dizendo, olha, eu não sou geração dos apóstolos, eu fui comissionado por Jesus, mas tampouco deixei os apóstolos como se fosse ser um outro evangelho. Não, eu preguei o evangelho que Cristo me deu, já tenho frutos dele em várias partes, não é? Onde ele esteve pregando o evangelho, mas chegou o tempo de Deus de ir aos apóstolos, não para ser parte dele no sentido do mesmo grupo onde eu vou estar ministrando e cumprindo o ministério que Deus me deu, mas como nós lemos aqui, eles concluíram de ambas as partes que Pedro foi chamado para o ministério da circuncisão, para aqueles que eram da circuncisão, judeus por nascimento, e Paulo estava sendo chamado, vocacionado por Jesus para levar o evangelho aos gentios. Então, esses 14 anos é o que significa. No subtópico segundo, ainda no primeiro tópico, eu vou ler com você somente as duas últimas frases, né? Logo depois daquela citaçãozinha lá no final que diz Atos 11:25, tem a palavra Barnabé, e eu vou estar lendo esta última parte aí que diz, Barnabé foi o precursor que abriu as portas para que Paulo pudesse ter o reconhecimento ministerial necessário. Ele sabia que era uma honra poder apoiar novos obreiros e despertar talentos na obra do Senhor. Muito bem, claro, esta colocação é uma colocação do comentarista aqui, mas o fato é o que a Bíblia nos diz. Qual foi o fato? É que Barnabé foi este amigo da hora de Paulo. Com certeza o Espírito Santo o instigou, né, a ser esta pessoa que ajudasse, que abrisse o caminho entre os irmãos judeus de nascimento, a realidade da salvação, do novo nascimento, da nova pessoa que Paulo se tornou. Então, Barnabé foi esta pessoa chave em alguns momentos, não só na vinda para Jerusalém encontrar-se com o apóstolo, mas depois a levar Paulo ali para Antioquia, foi de onde ele saiu para o campo missionário, e você vai ver em algumas vezes, inclusive tornando-se companheiro de Paulo na primeira viagem missionária dele, não é? Então, em alguns sentidos, Barnabé foi este grande amigo, este grande obreiro que soube apoiá-lo quando ele ainda não era, amém? Quando ele ainda não era bem recebido. Então, essa foi uma virtude e eu chamaria atenção no segundo subtópico disso. Agora, vou colocar aqui a palavra Barnabé e você já sabe aonde nós lemos. O terceiro subtópico, no entanto, nós vamos encontrar a nosso primeiro ponto de interesse aí. Primeiro ponto de interesse. Eu vou ler o último parágrafo, que começa com é notório, mas antes de ler o último parágrafo, eu vou ler a frase, a sentença que vem antes dela. No meio lá, na página 28, na segunda parte dela, na segunda metade dela, ali pelo meio, tem a palavra Espírito Santo. Vamos ler ali de Deus. Vamos ler essa parte toda aqui. Deus é soberano, não somente para nos oferecer a sua graça para a salvação, mas também para operar entre nós obras pelo Espírito Santo. Então, o ponto aí é que o Espírito Santo obra no contexto do crente, no contexto do obreiro. Vamos seguir? Ele decidiu enviar Paulo a Jerusalém. E essa decisão foi comunicada por meio de uma revelação. E eu vou colocar aqui revelações, ok? Para a gente aprender ou extrair algum entendimento, algum aprendizado,
algo que nós podemos conversar com os jovens sobre isso. Pontos muito bons que o comentarista fez aqui. Por meio de uma revelação, voltando à leitura, não por um desejo pessoal do apóstolo, nem por um convite da igreja. Então, neste caso aqui, ele colocou fora, não por desejo, nem por convite. Por que isso? Porque se nós desejamos algo, não necessariamente é Deus quem está nos mandando. É uma das provas pessoais para mim. Quando Deus me surpreende em algo, naquilo que eu me sinto inspirada por Deus para fazer, e nós vamos falar de coisas delicadas aqui, porque as revelações, é isso que eu vou ensinar agora, são coisas delicadas e que nós devemos tomar atenção, e uma das ajudas centrais o nosso comentarista nos vai presentear aqui com isso. Mas a primeira coisa que está ensinado aí é isto. Quando nós nem pensamos, nem desejamos, nem passou pela nossa cabeça e Deus vem e diz, olha, esta é a minha vontade, para nós torna-se automaticamente uma confirmação. Por quê? Exatamente porque não desejamos. Porque o que acontece na natureza humana, e isso, irmão, eu vejo todo o tempo e para todo lado, é que nós queremos alguma coisa, é que nós planejamos alguma coisa e nós estamos esperando, buscando sinais para dizer, é Deus confirmando. Amém? Então, esta confirmação de alguma coisa que eu já tinha intenção, que eu já tinha um desejo, pode conflitar em entender se aquela revelação, se aquele sinal é realmente de Deus ou se foi algo que eu ajudei a entender de que era de Deus. A mesma coisa o convite. Quando vem o convite do homem, a gente pesa com peso diferente daquilo quando Deus é quem nos faz. Agora, o que muitas vezes acontece, digo até por exemplo pessoal na minha vida, é que Deus, do nada, no melhor sentido, ou seja, não havia uma expectativa, não havia um projeto, de repente Deus nos diz algo, diz, olha, vai acontecer isso. E aí, nós vemos o convite aparecendo depois que Deus nos falou. E neste sentido, então, nós temos uma comprovação do caminho de Deus. Mas Paulo não foi a Jerusalém, nem porque desejou ir, era projeto dele, nem porque foi convidado. Essa é a primeira coisa que a gente aprendeu. Vou ler o último parágrafo aqui com você. É notório que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassados ou negados. Ou seja, o comentarista falando, este assunto de Deus revelar, existem no nosso meio evangélico visões diferentes, sentimentos diferentes. Alguns realçam demais, outros desprezam e etc. Para a direita e para a esquerda existe uma miríade de reações e de entendimentos acerca de Deus revelar algo a alguém. E eu concordo. Vamos seguir. Em nenhum texto das Escrituras há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Santo Espírito. Ou seja, o autor, o comentarista, está dizendo, não é impossível, pelo contrário, é bíblico que Deus possa revelar algo para indivíduos através do Espírito Santo. Então, este sentimento de Deus, ok? Nós vamos falar de revelações, quais são as possíveis revelações daqui a pouquinho. Mas o que ele está dizendo aqui, só para traduzir já o que ele está dizendo, é que esta coisa de sentir de Deus fazer isso existe. Agora, ela é subjetiva, ela é delicada por sua natureza. Exatamente por um exemplo nós já falamos, pela nossa própria realidade humana, né? Confundir, será que é a minha cabeça pensando? Será que sou eu desejando? Ou será que é Deus mesmo falando com isso? Algumas revelações são claras, são evidentes. Por exemplo, quem já ouviu a voz de Deus, raríssimos casos, em raríssimas circunstâncias, mas já ouvi testemunhos de que aconteceu, é diferente. Ainda assim, a pessoa pode e deve pesar, porque assim como profecia deve ser julgada, toda esta revelação também, mas julgada à luz do que? O que o comentarista nos vai trazer aqui. Então, o que ele está dizendo em segundo lugar é que é o seguinte, o Espírito Santo fala aos crentes ainda hoje? Fala, tá? É isso que ele falou até agora. Vou seguir.
Cremos que uma vez que já temos as Escrituras como nossa regra de fé e prática, quaisquer orientações divinas precisam estar sujeitas ao que já está escrito na palavra de Deus. Eu vou seguir, porque isso aqui é o ponto mais importante e vital para que nós conheçamos, entendamos e que nossos jovens sejam firmados neles. Entretanto, o Senhor é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania pelos meios que estiverem descritos nas Escrituras. Ora, vou fazer uma pausa aí. Quais são as revelações? Alguém diz, olha, fui revelado por Deus. Como é que você pode ser revelado por Deus? Primeira coisa, sonhos. Quem já ouviu de receber revelações por sonhos? Né? Eu já tive sonhos que foram revelações de Deus. Já tive. Ok? Então, sonhos é uma maneira. Eu vou até deixar um texto aí para você. Na verdade, eu vou colocar a segunda aqui, visões. Visões. Já conheci muitas pessoas, inclusive o meu pastor, de mencionar visões espirituais. Particularmente, não tive visões espirituais. Tive sonhos espirituais, mas não visões espirituais. Mas ambas revelações, reconheço, aí vem a palavra, biblicamente possíveis para que Deus o faça em nosso contexto. Vou deixar como exemplo aí Atos capítulo 16 e versículo 9. Você veja que no texto que a gente leu, Paulo diz que foi a Jerusalém por uma revelação de Deus, ok? Ele não diz que tipo de revelação. Implicitamente, eu entenderia que Deus o fez sentir desta maneira. No entanto, neste outro texto, explicitamente foi diferente. Olha lá, Atos 16 e 9. E Paulo teve de noite, olha aí o quê? Uma visão. Uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas o que diz a palavra é que, por causa desta visão, ele entendeu que Deus o estava chamando ou mandando ir para a Macedônia. Veja que interessante como é que Deus faz as coisas. Os versículos anteriores a este, Paulo estava na cabeça dele, no propósito, na rota dele, ele estava pensando em ir para um lugar. E a Bíblia diz o seguinte: o Senhor o impediu, o Espírito do Senhor o impediu. Depois ele diz, então já que não é para lá, então eu vou para cá. Eu penso que a segunda parte foi a Bitínia. E a Bíblia diz que o Espírito de Cristo diz que ele estava errado. O resistiu, não deixou ele ir para este segundo lugar. Depois você olha lá o contexto, por favor, aí de Atos 16, tá? 2 lugares que ele quis ir e o Espírito Santo não o permitiu. Fez entender claramente que não era a vontade de Deus naquele momento ir para lá. Aí, depois disso, ao que a gente leu aí. Ele dormiu uma certa noite e teve uma visão, né? Ou numa noite, não diz dormiu aí, talvez seria um sonho, né? Ele nesta noite teve uma visão e a partir dessa visão no outro dia, então ele entendeu claramente que é para lá que o Senhor estava guiando e foi assim. Então nós temos sonhos, nós temos visões, nós temos um entendimento divino pela palavra. Como é que isso é na prática? Não deve ser muito caixinha de promessa estilo, né? Que alguém diz, Senhor, fala pela tua palavra, eu vou abrir, pá! E abre lá e lê um texto, e aí vem qual que acontece muitas vezes. É impossível Deus falar assim? Não. Deus pode, e talvez até algum tempo use isto para falar ou confirmar, sim. Deve ser o nosso dia a dia para buscar a revelação de Deus, assim, não. Porque nós estaríamos tratando a Deus exatamente como o mundo trata os horóscopos ou outro tipo de adivinhação. Não estou dizendo que você chamou Deus de adivinhação, mas não entendo pela Bíblia que os homens que têm intimidade com Deus usem desta faceta para ouvir sempre Deus falar com ele, tá? Para mim, é o que eu digo. Mesma coisa que o autor está falando aqui com a gente. Não é bíblico. Essa não é a regra. Pode ser uma exceção válida? Sim, mas não é regra, o crente não deve viver isso. Mas existe um entendimento pela palavra que, por exemplo, você está lendo um texto, você não tinha nenhuma expectativa, mas lá dentro do seu coração você está com uma dúvida, você foi tentado com alguma coisa, está vivendo uma realidade, e de repente, no texto da palavra de Deus, aquilo te esclarece. Aquilo vem à tona. Muitas vezes acontece quando a palavra está sendo pregada. A palavra, não o coaching evangélico de hoje. Quando a palavra está sendo pregada, também o Espírito Santo usa, talvez até tenha
tocado no coração do pregador para trazer aquele tema em resposta à sua necessidade e à minha necessidade, porque esse é o Deus que nós servimos. Quem pode dizer amém por isso? Então, quando eu digo entendimento pela palavra, é em nós estarmos lendo a palavra e Deus falar conosco por ela. Já tenho várias vezes que isso aconteceu na minha vida particular. Então, isso é uma realidade para mim. Mas veja que a palavra é a fonte. E por último, que eu vou colocar aqui, talvez tenha mais, se você quiser colocar no comentário aí, para nos ajudar os demais professores, né? É o que eu chamaria do entendimento no coração. Este é o mais delicado. Veja uma coisa, por favor, aí. Todos eles não são seguros. Que sentido seguros? Você não tem certeza. Você pode dizer, eu senti forte que era de Deus, foi Deus me falando. Por exemplo, Paulo disse, eu fui para Jerusalém por revelação de Deus. Eu não sei que revelação, pode ter sido esta revelação interior da voz do Espírito Santo ao coração do homem, que é o que eu chamo do entendimento no coração. Muitas e muitas vezes, na verdade, a maior parte das vezes que Deus falou comigo foi de entendimento no coração. É duro, irmãos. Por quê? Porque você não ouviu uma voz, porque você não teve um sonho, porque não foi uma profecia. Simplesmente aquela voz serena, mas cortante e direta de Deus. Aleluia. Eu amo a voz do Senhor. Porque ela é especial, ela é diferente. Ela é diferente. E nós vamos aprendendo, e este é o mistério que há na vivência espiritual com Deus. É que nós aprendemos a ouvir a Ele. E aí, o que nós procuramos? As confirmações a partir dela. Mas não vou falar de confirmação aqui para a gente não se perder. Mas existe esse falar de Deus no coração? Existe. Ele existe e ele é de Deus muitas vezes, mas nem todas as vezes. O homem pode se confundir? Pode se confundir. E o entendimento pela palavra? Ele pode estar querendo ouvir alguma coisa da palavra e quando lê, essa é a resposta. Claro que pode. As visões e sonhos podem vir de outro lugar? Claro que pode. Há sonho e visões que vêm de Deus. Há sonho e visões que vêm da nossa própria mente, do psique, do homem, do ser humano. E existem sonhos e visões que vêm do outro lado, e mesmo com aparência de luz, como diz a palavra de Deus, ok? Então, porque exatamente toda sorte de revelação espiritual, ela não é 100% garantida para nós. Nós nos lembramos e nos ancoramos que nós temos em nossa mão uma revelação 100% da fonte de Deus. É esta palavra, é a Bíblia Sagrada. Então, o que o comentarista traz para nós é algo que nós devemos enfatizar na nossa sala de aula, é exatamente isso. É que toda revelação, e é onde eu botei amarelinho aqui, olha, está sujeita ao que está escrito na palavra de Deus. Então, se Deus te revelou alguma coisa, e não há nada disso, nenhuma confirmação disso, pelo contrário, a palavra parece até dizer o contrário. Esta revelação não foi de Deus. E isso pode ser chocante para muitos. Eu já encontrei pessoas, não põe Deus na caixa. Eu digo, não põe Deus na caixa. Foi Deus quem se pôs a revelação que Ele quis nos dar dentro desta palavra. Agora, Ele é que tem compromisso com ela e tem compromisso com a revelação dela. E até hoje, na minha vida, que já vou caminhando em anos, não encontro o contrário. Toda a revelação que é fora dela, que muitos, é porque você está pondo na caixa, e porque isso, e porque aquilo. Vou olhar o fruto dela, eu vou observar, porque um dos trabalhos que eu gosto de fazer e eu faço é pesquisar nesta área exatamente de erros doutrinários. Então, o que acontece? Quando eu vou observar o resto daquilo que essa pessoa está acreditando, está ensinando, e os frutos disso, irmão, dito e feito, contrário a tudo que a palavra de Deus fala. Tá aí. Na teoria, na primeira manipulação, parece. E você, por que você está dizendo que Deus não faz? Deus pode todas as coisas. Como o professor aqui disse. Ele disse, eu não estou dizendo que Deus não possa falar, nem revelar nos dias de hoje. Não, pelo contrário, pode. Mas o que ele afirma é a verdade. Toda revelação está sujeita à revelação primária e selada de Deus para nós, que é a Bíblia Sagrada. Aí a última frase, eu vou fechar com isso esse tópico aqui. Ele diz, entretanto, o Senhor é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania e pelos meios, e eu circulei bem grande aqui a palavra pelos meios, que estiverem descritos nas Escrituras. Por quê? Porque é assim que Deus quis fazer. Porque agora...
Deus mostra o seu poder, todo mundo caindo. Quando você põe o paletó. Irmão, se o meio não está aqui, não está aqui. Ele decidiu fazer desta maneira aqui. Ai, quem é você para parar? Pode olhar, irmão. Pode olhar do paletó o que está por trás. E o que está por trás na doutrina que crê. E o que está por trás do fruto que vive. O que está por trás do que aconteceu na vida dele ou dela antes de estar com esta bendita unção. Irmãos, olha, é escrito. Volto a dizer, este assunto da minha pesquisa. Se Deus quiser, Deus me dará graça para escrever mais sobre isso. Porque nós precisamos conhecer esta realidade. Mas da minha parte, dou este testemunho. E confirmando assim a palavra pastoral para nós através da nossa lição. E bíblica. Os meios que Deus determinou pela Bíblia são os meios que nós devemos usá-los, viver. E tem demais, irmão. Olha, a Bíblia deu tanta coisa. Para que estamos procurando coisa nova, irmãos? Por que nós não procuramos o que a Bíblia nos diz para procurar? Por exemplo, dos dons espirituais, o dom de profecia, nós devíamos procurar? Quantos de nós estamos buscando dia e noite, pedindo ao Senhor, usa-me? Palavra de sabedoria, dom de fé. Se nós não estamos pedindo nem para ser batizados com o Espírito Santo mais, é uma vergonha para nós, igreja. E estamos querendo grande unção, grandes avivamentos, sem estar pedindo o básico da Bíblia. Os meios que nós temos que usar são os que Deus nos revelou na Bíblia. Já estou até pregando, né, irmãos? Glória a Jesus. Estamos confirmando, estamos trazendo este assunto para a prática do dia a dia de hoje, que você, professor, possa ter graça e habilidade para trazer para a realidade os seus alunos, que você os conhece com certeza melhor do que ninguém. Tópico número 2, os falsos irmãos. Tito, um obreiro grego. Eu sublinhei aí somente a primeira frase. A equipe de Paulo era multicultural, Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios. Eu vou saltar para a última deste subtópico. Até o momento não há registro de um obreiro grego indo a Jerusalém como participante de uma equipe missionária liderada por judeus. Tito era uma novidade, os judaizantes ficaram de olhos nele. Então, o fato de Tito ser grego é o que nos chama a atenção neste subtópico aqui, tá? Tito era grego. Jerusalém, casa dos judeus. Falsos irmãos é o assunto do segundo subtópico, e é neste tópico aqui que nós vamos trazer o segundo assunto interessante aqui da nossa aula de hoje. Falsos irmãos. Então, no princípio, ele fala dos falsos irmãos. Aí depois eu vou saltar para o segundo parágrafo aqui e vou ler com você, tá? A primeira coisa que quando eu falo escuto, leio, vi Paulo chamando de falsos irmãos, e o autor chamando a atenção, eu li o que ele falou, mas logo depois ainda parei de novo e falei, caramba, isso é muito forte. Isso é muito forte e é aplicável para nós hoje, nos perguntarmos, existe isso? Porque, deixa eu dizer, principalmente os jovens, mais ainda, olha, nós já somos abalados com isso, mas os jovens, muito mais. Qual é o ponto? É que Jesus está com todo mundo, creu em Jesus, qual a diferença? Se é tatuado, se a igreja é preta, se canta música assim, é Jesus, irmãos, é o evangelho, tudo é igual, tá tudo bem. Por que a gente tem que ficar tudo bem se a gente crê assim ou gosta assim, o que quer que seja? Nós estamos sendo levados a ver a realidade assim. Prega um pouco diferente ou gosta mais disso, mas qual o problema? Tá? Então, se nós já nos questionamos, e eu me questiono todo o tempo, porque eu gostaria que essas barreiras não fossem barreiras. No entanto, quando eu leio uma palavra como essa de Paulo, que diz aqueles irmãos que eram, escute, não eram judeus do judaísmo, é gente que estava já na igreja, era de Cristo, como Pedro era, como os demais apóstolos eram, era gente crente, mas judeus de nascimento e judaizantes no sentido de tentarem colocar uma carga judaica no evangelho quando não existe, ok? Mas crentes. Agora, Paulo chamou um grupo deste crente de falsos irmãos. Me parece que quando você chama alguém de falso irmão, você está chamando de falso crente. Sim ou não? Porque se ele não é irmão, ele não é parte do corpo de Cristo. Se nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como diz o texto bíblico,
Então, falsos irmãos são pessoas que não são verdadeiramente irmãos, que estão no nosso meio, mas que não foram nascidos de novo, que não são crentes ainda. Caminham com os crentes, vivem com os crentes, pregam com os crentes, evangelizam com os crentes, mas não são crentes. É o que Paulo está dizendo pela palavra, ok? Pela palavra dele. Agora eu vou ao seguinte, ao parágrafo aqui, segundo, que é onde o comentarista nos trouxe essa aplicação prática. E eu vou caminhar ela um pouquinho mais para dentro com você, e se você entender assim, você vai falar com os jovens. Olha lá. Aqui aprendemos 2 lições. São as 2 lições que o comentarista deixou para nós aí. Primeiro, a letra A, ele pôs: nem todos os que estão entre nós são verdadeiros irmãos. É o que a gente já concluiu aqui. E é forte, irmãos. Há joio sendo colocado junto com o trigo, e precisamos estar atentos aos que têm aparência de crente, mas se portam como se não fosse. Então ele divide em 2 grupos aí. O primeiro ele chamou A. Ele chamou o primeiro, que é o que Paulo também chamou, de não verdadeiros irmãos. Chamou-os de joio. Joio, na parábola que Jesus colocou, foi plantado pelo inimigo. Você lembra da parábola? Foi plantado pelo inimigo. Não era da semente das coisas de Deus. Aparência de crente. E eu vou levar você a um texto bíblico aí. É 2 Timóteo 3, e vamos ler os 8 primeiros versículos deste texto aí. Tá? Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo olha a aparência aparecendo aí, a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que induzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas em várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Aqui tem tanta coisa, irmão, um texto longo, né? Mas deixa eu te chamar a atenção para algum desses nomes aqui. O ponto que o autor comentarista está falando conosco é o seguinte: vamos tomar cuidado que existem falsos irmãos. Tá? Não são verdadeiros. Primeira coisa que é forte para a gente aprender, mas temos que aprender da Bíblia. Tá aí, é uma delas. Para engolir isso não é fácil. Então existe destes irmãos, dessas igrejas, falsos irmãos, falsas igrejas, falsas doutrinas, falsos pastores, falsos ministros. Existe pela Bíblia. Então nós temos direito de julgar, sim, como se julga pelo fruto. Jesus disse, pelo fruto o conhecereis. E Paulo está começando a falar aqui um monte de frutos. E nós vamos julgar não pela teoria, dizer, olha, porque é amante de si mesmo. Não, você vai ver os frutos. E por acaso, os homens hoje, muitos irmãos, com o nome de irmãos, hoje, e também não julgue todo mundo fechado aí, né? Porque a graça de Deus ela é grande, é um negócio sério, mas é para nós estarmos cuidadosos, porque existem, e se é joio, escute por favor, por que isso é importante? Porque se é joio, pode macular, pode passar algum mal para aquele que está bem. Neste texto mesmo de Paulo aí a Timóteo, ele disse, tinha mulheres que estavam sendo levadas prisioneiras, tem pessoas que estavam sendo enganadas, nos últimos dias aconteceria mesmo. Amantes de si mesmo, pessoas que só falam de si, falam do bem para si e ensinam a você como crente também a amar a si mesmo. Este espírito de colocar a nós lá em cima. Como é que Paulo se apresentava? Servo de Cristo. Nós não queremos ser conhecidos como servos, como santos. Nós queremos ser mais radicaizinhos um pouco mais, caramba, legal, né? Do dia. Tem palavras que nos dão arrepio, biblicamente falando, como geração, mas não devia ser assim. Cuidado. Então, este evangelho falso, esses falsos irmãos estão ganhando espaço na nossa vida.
Eu vou ter que andar rapidinho aqui, senão o tempo vai embora, né? Mas olha lá, amante de si mesmo, avarentos, presunçosos e soberbos. Dá para ver, irmãos, quem não reconhece, vamos observar as palavras por trás delas. Vamos observar aqueles que nós... Fala aos seus jovens, aqueles que vocês estão escutando, dando ouvidos por aí, como juventude. Se estes valores não estão por trás das suas palavras. Mas eu vou chamar a atenção só de alguns aqui, porque foi o que o autor nos chamou a atenção ali aqui, ó. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Escute, por favor. Porque nenhum destes falsos irmãos não vão dizer que não tem Deus com eles, que não amam a Deus. Mas a expressão e a maneira que eles mantêm o relacionamento com Deus, segundo o que eles vivem, eu estou julgando os atos, os frutos, não o coração de cada um, porque eu quero entender que no coração todo mundo quer acertar com Deus. Quero entender, eu prefiro pensar assim. Mas os frutos é que Deus tem que gostar do que eles gostam, da música deles, do como eles gerenciam a vida deles, da prioridade da vida deles. E eu não vejo essas prioridades sendo as que Deus me ensina e a você na Bíblia. Por exemplo, oração. Por exemplo, jejum. Por exemplo, prioridades das coisas de Deus. Por exemplo, colocar a nossa carne, o nosso homem para baixo, para que Deus apareça, buscar as coisas que são de Deus, ler e conhecer a palavra de Deus. Nós não temos problemas de ler devocionais com palavras todas preparadas que vão encher o nosso coração, mas temos problemas de ler textos como este e criticar-nos a partir deles. Então, com isso eu quero dizer, a maioria dos falsos irmãos vão ser mais amigos dos deleites, da vida boa, da vida rica, de uma vida próspera, de uma vida de educação e riqueza. Eu não sou contra nada disso, irmãos. Eu quero tudo isso para mim, mas não é a minha prioridade. Minha prioridade é obedecer ao Senhor. Se Ele me permitir, eu terei. Se Ele não me permitir, eu continuarei, aleluia, sendo fiel a Ele. Já sei que se Ele me permitir, ainda assim eu tenho que ficar orando, Senhor, cuidado, porque isso aí é caminho perigoso. Mas o coração deles vai mostrar que onde se alegra, irmão, e a boca fala que o coração está cheio. Se você escutar e der atenção, tiver ouvidos abertos, você vai ouvir que a alegria, o momento que eles se alegram, é quando se fala dos deleites da vida. Amém? Então, mais amigos dos deleites do que de Deus. Segunda coisa aí que eu vou chamar de atenção, eles têm aparência de piedade. Eu coloquei aqui, que é o primeiro tópico do comentarista. Aparência de crente. Mas eles resistem à verdade. Esse é outro ponto. São mansos que não acaba mais. São abertos, piedosos, aceita tudo e todo mundo, porque Deus é um Deus de amor. Mas quando você traz uma questão com toda a educação, você pode falar com toda a educação do mundo. Você pode falar com todo o dedo que tiver. Eu estou dizendo da minha experiência. Quando você toca e diz, mas a Bíblia não diz assim, irmãos, vira fogo lá. E não aceita. Não, porque tal. E resistem à verdade. É o texto daqueles que Paulo está falando. Escute, por favor. E Paulo tinha experiência de ver a atuação de falsos irmãos e falsos obreiros. Que nós, quando olhamos com os nossos olhos daqui, não achamos que são falsos. Este é o que é o pior, e é por isso que pastores como Paulo têm que tomar mesmo cuidado do rebanho. E me dói quando eu vejo, porque hoje tudo é público, né? O mundo inteiro vê os cultos de todo mundo e todo. Me dói quando eu vejo pastores tendo coragem ainda no dia de hoje, de ser pastor de verdade, de cuidar de verdade do rebanho. E os jovens e adolescentes, ao invés de dizer obrigado, pastor, por cuidar de nós, riem da cara deles, porque estão comendo o fruto dos falsos irmãos e dos falsos apóstolos de hoje. Que Deus nos guarde, que Deus dê graça a você e amor, mas autoridade espiritual, professor dos jovens, de trazer esta realidade para eles. Porque todos terão aparência de piedade. São gente boa demais, entendem a gente. Agora eu te pergunto, e Deus não te entende? E Deus não entende o que está no coração deles? Quem entende mais as coisas do que Deus? Ou será que nós não queremos a Deus? E o último versículo lá do texto, no penúltimo, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Está aí. Sendo homens corruptos de entendimento
E réprobos quanto à fé. Essa palavra réprobos significa desqualificado, reprovado. Ok? Tá aí. Estes obreiros, estes homens dos últimos tempos, que vão estar ensinando, vão estar influentes na igreja, estão desqualificados quanto à fé. Então, nós aprendemos isso aí da letra A. Eita, ainda tem mais. Vou tentar andar rapidinho aqui. B. Vou ler o B aqui. Ele resistiu a essas pessoas, não se sujeitando em nenhum momento às investidas. Paulo poderia fazer a política de boa vizinhança para que Tito fosse aprovado, mas isso seria um retrocesso. Os falsos irmãos não queriam fazer a obra de Deus, mas sim colocar a equipe missionária em servidão. 2 palavras-chave aí. Política e servidão. Para mim, isso é uma palavra-chave demais. Por quê? Tudo que nos põe em servidão não provém de Deus, nos trouxe a liberdade. Agora, é uma liberdade que obedece, que decide. Escute, por favor, se você é de Deus, você é livre. Mas porque você é de Deus e você conhece a Deus, você usa a sua liberdade para ficar em Deus. Não sei se faz sentido. Agora, quando há um sistema, quando há uma política eclesiástica, a gente chama assim, e que existia na época, existe hoje, e não só uma, várias, estes sistemas podem trazer uma certa servidão e escravidão, como estavam querendo fazer na época de Paulo. E que nós devemos observar o quanto este sistema está em obediência à palavra de Deus, que, como disse o nosso comentarista aqui, nós falamos, é a chave. Está em obediência à palavra de Deus ou não está em obediência? Porque se estiver, não é servidão, pelo contrário. É nos guiando, é nos ajudando a nos manter na sã doutrina. Porque, diga de passagem, você pode chamar o caminho apertado de servidão, você pode chamar. Escute, por favor, não confunda as coisas. Eu estou falando de servidão do sistema, de mão humana para um caminho que é humano, não de Deus. Porque o caminho de Cristo é um caminho apertado e é duro. Então parece, às vezes, você está, meu Deus, eu sou servo, não tenho liberdade para nada. Você não tem liberdade de pecar. E não é que você não tenha, você tem. Esta é a grande verdade, tem. O jovem pode pecar? Pode viver em pecado? Pode. Agora, está apartado do caminho de Deus, está no caminho largo. Se a vida é de pecado, o caminho é o quê, irmão? É estreito ou largo, tá aí. Então, olha lá. Em harmonia com a política eclesiástica, foi a minha anotação aqui. Mas a palavra-chave é essa, servidão. Vou dar 2 versículos para você aí. 2 Coríntios 11 e 3, veja, 13. 2 Coríntios 11 e 13 diz, porque tais falsos apóstolos, palavra-chave aí, falsos apóstolos. A Paulo falou de falsos irmãos lá, agora falou aqui de falsos apóstolos. São obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, existe esta realidade que os falsos se transfiguram, se aparentam e até obram determinadas coisas como se fossem apóstolos de Cristo. Essa realidade de existência é um alerta e deve ser para nós. Segundo texto é Tito, o próprio Tito, olha aí o Tito, olha o Tito aí, 10 a 16 do capítulo 1. O que diz aí? Tito 1, 10 a 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha aí o Tito que já estava com Paulo lá naquele tempo atrás, né? Agora tornou-se um obreiro. Aleluia. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras. Tá aí o problema de deixar eles. Ele diz, tá mal ordem aqui na igreja isso, irmão. A gente convém tapar a boca. É forte falar isso, irmão. Acho que os obreiros de hoje, né? Mas enfim. Convém, meu filho. Convém. São homens, porque são homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Agora, ele revela pelo Espírito Santo a verdade, por torpe ganância. Isso nós, por favor, nós não enxergamos. Igreja, gente, eu e você não enxergamos. Mas Deus que conhece o coração está dizendo para nós. Transtorna, faz tudo diferente, traz essa novidade toda. Eu vou dizer o que está no coração deles. Torpe ganância. Vou seguir, versículo 12, vou seguir até o 16. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então,
Paulo que está ensinando que estes obreiros devem ser repreendidos fortemente para se corrigirem, para serem sãos na fé. Ou seja, a gente não tem que aceitar como verdade, tem que dizer, você está errado, arrependa-se. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então tá aí. Os falsos irmãos dão ouvidos às fábulas. Na época deste grupo aqui, judaizante. Hoje a gente está cheio de fábula cultural. Ai, porque nós estamos no tempo da pós-modernidade, então tem que ser assim, porque é assado, e porque a nossa comunidade, a nossa sociedade, porque os jovens... Fábulas culturais da época agora. Não dando ouvidos, repreenda eles para não darem ouvidos às fábulas culturais do dia de hoje, nem ao mandamento de homens que se desviaram da verdade. Está cheio nas literaturas, aqui, muitos falsos mandamentos de homens que estão desviados da verdade. Agora, como é que a gente sabe? Esse aqui é o problema. Porque a aparência dele está escrito aqui. É de piedade, da verdade. Mas estão desviados da verdade. Como é que eu sei conhecendo a verdade? Se eu não conhecer a verdade e andar na verdade, eu não vou poder descobrir o erro. Terminando aqui, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, nada é puro para os contaminados e infiéis, antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados em toda a boa obra. Então, confessam, a confissão dessas pessoas vai ser sempre positiva, vai ser sempre de Deus. Mas as suas obras que retratam a realidade do seu coração são contrárias. Então, essa é a segunda coisa que a gente pode trazer na aula ali, né? Depois, o terceiro tópico diz, não cedemos, terceiro subtópico. E o autor menciona 2 textos aqui, Gálatas 2 e 5, está na metade aí, na página 30, na primeira coluna, metade, no finalzinho do primeiro parágrafo aí. Ele se posicionou dessa forma, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, Paulo não cedeu para que a verdade do evangelho permanecesse. Irmão, isso é forte. Nós não cedemos para que a verdade do evangelho permaneça. Para mim, agora eu li isso aqui, não senti quando estava preparando a aula, mas agora eu sinto muito forte, porque essa é uma das missões que eu pessoalmente tenho. Meu esposo, essa semana passada, me perguntou, nós estamos com um desafio diante de nós, que eu entendi do Senhor que eu devo tomar parte deste desafio. É grande, é muito maior do que aquilo que a minha força, a minha realidade parece conseguir. Mas eu entendo Deus estar dirigindo, e ele me parou e perguntou, por que é que você está fazendo isso? Me diga qual é a sua motivação. E eu disse, a minha motivação é para que haja alguém, entre alguns, pela graça de Deus, poucos, mas mais alguém que levante a bandeira da verdade, para que não seja abafada a verdade. O evangelho verdadeiro tem que viver e só vai viver se aqueles que o conhecem o levantarem alto e nomearem o que está errado e disserem aqui está e ensinarem o verdadeiro. Se eu me calar e outros santos homens de Deus, servas de Deus se calarem, ele vai morrer este evangelho. E não vai ser enquanto eu estiver viva. Por quê? Paulo fez o que fez para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E a minha vida, pessoalmente, eu não sou nada nem ninguém, mas eu dou a minha vida, a minha carreira no melhor dos sentidos, para que a verdade do evangelho permaneça em nós, querida Igreja de Jesus. Seguinte continuação, ele diz, Tito era obreiro grego, né? Não precisou ser circuncidado. Ele fazia parte da equipe de Paulo pela graça de Deus. E se a circuncisão, tá aí o ponto que ele fecha, fosse necessária para que Tito fosse salvo, por que ele não havia sido circuncidado? A pergunta-chave. Se a circuncisão fosse necessária, por que ele não se circuncidou? E esta mesma lógica de pensamento nós podemos aplicar para outras coisas, mas não vamos fazer isso nesta aula de hoje, ok? Mas eu achei interessante e próprio essa colocação do autor. Terceiro e último tópico do nosso estudo, o evangelho da incircuncisão. Primeiro subtópico, reconhecido entre os apóstolos. A palavra-chave que me chamou a atenção aí desse subtópico é nada me comunicaram.
Eu vejo um pouquinho diferente do comentarista este entendimento. Eu entendo ele no sentido mais espiritual. Posso estar errada, mas pelo contexto do versículo 6, eu vou levar você de volta lá, Gálatas 2:6 diz, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ou seja, Paulo estava lá em Jerusalém, depois de 14 anos, tá? Ele foi lá com Barnabé, estava com os irmãos lá, e ele diz que no seu andar, entrada e saída, alguns falsos irmãos apareceram e ficavam lá na butuca, com olhares como quem criticando, né? E ele, neste contexto, ele diz, olha, eu não me sujeitei a nada disso, nem por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Aí o versículo 6, seguindo este pensamento, ele diz, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que isso quer dizer? Dentre estes irmãos, talvez eles tinham fama, talvez eles tinham um cargo alto, ok? Isso é parecer ser alguma coisa. Falavam com conhecimento, com sabedoria de quem é muito estudado. E Paulo reconhece isso, porque ele foi um homem extremamente estudado. Então, aqueles que aparentemente pareciam ser alguma coisa, ele diz, talvez eles até foram no outro tempo. Mas Deus não aceita a aparência do homem. Estou lendo o versículo 6. Essas pessoas, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, a primeira leitura disso seria, olha, eles não me ensinaram nada, ou não trouxeram nenhum acréscimo à minha fé ou ao meu entendimento. Mas quando eu leio isso por causa do contexto do versículo, eu entendo que eles não comunicaram no sentido espiritual, ou seja, para mim, eles não são dignos desta aparência, porque Deus não vê aparência. Ou seja, a fé deles, a realidade cristã espiritual, a posição para com Deus deles na igreja, não bate com a aparência deles. E aí Paulo diz, e Deus não vê a aparência do homem. Então, para mim, eles terem cargo, falarem bonito, não me comunica nada. Não muda nada na minha vida. Achei isso interessante. É o que eu gostaria de comentar sobre este primeiro subtópico. Segundo, eu vou ler a última parte, a última frase deste segundo subtópico. O segundo subtópico é a recomendação dos apóstolos, está na página 31, né? Nós estamos trabalhando o terceiro tópico. No segundo subtópico, eu vou ler somente o versículo que ele termina, que é Gálatas 6:10. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, você vê a recomendação, depois dos apóstolos Pedro, junto com os demais, né, ali em Jerusalém, darem as mãos, darem a destra a Paulo e Barnabé, entendendo que eles tinham um chamado evangelístico para o mundo gentílico, para o mundo da incircuncisão, e que o evangelho que eles estavam pregando é verdadeiro, tudo isso está no contexto que a gente acabou de ler, do texto da nossa leitura, tá? Ele deu uma recomendação que foi o último versículo que a gente leu do texto. Qual foi? Não se esqueça dos pobres. E Paulo até diz, e o que eu fiz com muita diligência. E este texto de Gálatas 6:10 acrescenta isso para a nossa realidade de hoje, principalmente os domésticos da fé. Nós precisamos ser cuidadosos para que na igreja não haja abuso daqueles que convenientemente possam ficar ali, mas não haja um coração fechado para não ajudar aquele que verdadeiramente percebe necessidade. Porque isso aí seria um assunto longo para ensinar, mas Paulo fez exatamente isso. Ele disse, olha, tem gente que vai dizer, até o caso das viúvas, né? Eles vão fazer, veja bem, se é assim mesmo. Mas se for, ajude a elas, porque tem essa necessidade. Enfim, essa é a palavra-chave do segundo subtópico. E o terceiro é onde seria o terceiro ponto aí de interação com os jovens. Muito interessante, mas não vou tomar muito tempo, porque o nosso tempo já foi, né? 2 públicos, uma mesma mensagem. Eu vou ler este subtópico aqui. Nem todas as pessoas que são alcançadas pelo evangelho são da mesma cultura. A palavra de Deus classifica as pessoas como judeus, gentios e a igreja de Deus. O evangelho é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro. E cabe a quem está apresentando as boas novas ter esta sensibilidade para a comunicação do evangelho. Está aqui, essa é a palavra-chave para mim. Comunicação do evangelho.
Paulo agiu assim, entendendo que nem todos os preceitos do judaísmo eram adequados aos gentios, como veremos na próxima lição. Então, o que significa isso? Um mesmo evangelho, povos diferentes. Nós já falamos na aula passada, eu trouxe uma explicação muito interessante, que é até a proposta do pastor Ken Ham, é um missionário australiano que já tem o seu ministério há muitos anos aqui nos Estados Unidos da América. Mas hoje eu vou fazer uma outra colocação, que é o caminho que o nosso comentarista está indo. A sensibilidade para a comunicação tem a ver com comunicação. Comunicação. Quando nós lidamos, e eu vejo isso na prática, em ouvir, por exemplo, já ouvi pessoalmente, inclusive, alguns missionários que trabalham entre os índios no Brasil. E uma das coisas é que, ao fazer aquela primeira, e eu estou falando de alguém que é da geração anterior à minha, então foi uma geração que foi os primeiros, né, a fazerem este trabalho. Então eles aprenderam muito, porque tiveram que desbravar essas realidades em algumas tribos, inclusive, que não tinha nenhuma interação com os demais. Enfim, mas uma das coisas é como explicar para eles o evangelho através, com aquilo que eles conhecem. E existem algumas culturas no mundo assim também, não só os nossos indígenas, mas algumas outras culturas pagãs por natureza, que se a gente falar o nosso vocabulário, o nosso entendimento, eles não vão entender. Mas o evangelho é o mesmo. Então, nós não mudamos a verdade de Deus, mas a maneira que nós comunicamos, e é isso que o pastor aqui está nos chamando a atenção. Que base nós usamos para a construção do entendimento? Então, foi isso que este irmão, pastor, que era missionário entre os índios, falou. Eu observei as interações dos pais, dos filhos, da realidade cultural, inclusive religiosa do que eles criam. Então, quando eu ia explicar, eu disse, vocês não creem assim? Pois é, o Deus que eu estou apresentando, o Deus da Bíblia, ele faz isso, mas assim, ou seja, ele usa como base para a construção do entendimento aquilo que é natural, que é do conhecimento daquela comunidade. A mesma coisa Paulo usou. Paulo, quando chegava, porque Paulo foi este pregador entre os gentios, entre comunidades pagãs. Então, ele foi ao templo dos pagãos e viu, você lembra lá de um destes episódios, né? Tem alguns no livro de Atos, mas um que ele foi no templo, achou o altar ao Deus desconhecido. Então, quando ele foi falar do evangelho, ele disse, olha, se lembra que lá no teu templo tem este altar? Pois é ele que eu vim apresentar, pronto. Então, esta interação, a base pela qual ele fundamenta em comunicação, porque o que ele foi apresentar e a verdade sobre o Deus da Bíblia, ele falou completo. O Deus criador, o Deus que enviou Jesus, tudo que do evangelho, da Bíblia, ele falou, mas a base da comunicação foi isso aí. Eu achei super interessante a gente falar sobre isso. Depois você até pode dizer aí se foi interessante. Então, falar das imagens, eu vou botar duas outras palavras aqui, imagens culturais, que é o que ele falou do templo, do Deus lá, né? Culturais. E, como outra palavra que o pastor aqui usou, e eu vou usar também, aplicações. Porque na nossa realidade, aplicações. Na nossa realidade, é como uma classe como essa. O que eu disse para vocês no começo? Eu falei, olha, a classe é difícil, a aula é sobre um assunto que não se relaciona muito com a nossa realidade como jovens na igreja de hoje. Mas, vamos ver o que nós podemos aplicar do entendimento bíblico, da verdade que ele viveu, que esta é a interpretação do texto. Agora vamos tentar aplicar. Então, quem comunica o evangelho faz a mesma coisa. O evangelho é o mesmo, é a interpretação do que Deus fez, como ele fez e qual é o querer de Deus e o caminhar de Deus. Agora, como é que eu vou aplicar isso para esta cultura, para este povo, para esta realidade? Por quê? Porque a realidade cultural deles permite-me ou me desafia em termos de comunicação a falar, a fazê-los entender de acordo com a vivência que eles têm. Então, tanto como base de construção, imagens, como aplicação, a realidade cultural vai mudar a comunicação, mas não a verdade do evangelho. E se essa aula foi uma bênção para você, por favor, eu quase nunca peço isso, mas deixa o seu like, não é? Você chegou até o fim, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe com alguém, com talvez o seu superintendente da escola dominical, para que mais irmãos sejam abençoados. Nós estamos fazendo isso aqui, na verdade não sou professora dos jovens atualmente, mas estamos fazendo entendendo que estamos compartilhando, capacitando aos irmãos a fazer melhor a obra, e esta é a vocação que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus ricamente possa, porque as minhas orações serão com você, e eu te peço que encarecidamente continue a orar por mim também, né? Humana, forças
pequenas, nas nossas fraquezas, mas estamos juntos fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.